Meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante 7 anos. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, né? E na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar, que também não morria ninguém. Era normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio, dizem, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode. Se vier algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente ninguém morria por trabalhar. Isso também está errado. Então, meu pai, eu sempre fui muito estudioso, eu sou disléxico, né? Disléxico é a dificuldade de aprender a ler nos primeiros anos. Tu também? Sim, eu tenho muita dificuldade em ler. Eu também. Nossa, muito difícil. A professora, quando dizia assim, Luciano, continua a leitura. Eu já ia na aula de português tremendo. Eu já ia mal para a aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. Eu sempre aprendi a multiplicar e a somar. Dividir. Essa é boa. Eu sempre aprendi muito. Essa é boa, né? É somar e multiplicar. Dividir e diminuir, não aprendi nada. Agora, eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que quando eu ia na aula de português, aquilo me passava mal, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na 5ª série, 6ª série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Eu não ia, não. E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. Começava a gaguejar, o pessoal começava a rir. E aí, eu não entendia. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Esse era o Bill Gates. Tava melhor ainda, né? Tava melhor ainda. Tá com uma carinha então, assim, quem é disléxico, quem tem filho disléxico, tá? Ele não é burro, ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente, né? Procura um fonoaudiólogo. Como é que eu descobri depois que eu era coisa? Porque eu tive filhos depois na escola com dislexia, né? A gente fez simpósio. A nossa cidade tem colégio, a Cultura, que é especializado em quem é disléxico, né? Os Estados Unidos tem escola para disléxico, onde todo mundo é disléxico. Recentemente eu recebi um Tudo audiobook. Não, aprende através do silábico. Entendi. Beabá. Hoje é construtivismo, você aprende a ler a letra inteira. Isso é um erro do Brasil aí, tem que mudar essa... O Brasil é assim, acho que a França é assim, a parte oeste americana é assim, que aprende menos do que o silábico. Pode crer. Tá? Então, aí a gente mandou professores para Curitiba para ensinar meus filhos a ler de maneira... Não, homeschooling não pode, cara. Crime. É crime, homeschooling não pode. Não pode, você não pode ter o seu filho estudar. Ele tem que estudar só naquela escola quadrada que o Estado fez. Não pode ter outro tipo de escola, não pode, hein, cara. Mas hoje tá mudando. E eu digo pra você, quem tem um filho disléxico ou um filho que tem... Esse filho pode virar um problema no adulto, porque ele foi marginalizado na escola, né? E eu, graças a Deus, depois aprendi e tal. Mas eu saí, então, de pais operários. Eu comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Brusque trabalhou na fábrica Renault. Ela existe até hoje, será? Eu comprei a fábrica faz 2 anos. Tu comprou? Caralho! Legal. E aí, depois de 3 anos eu trabalhei na expedição. O meu gerente me chama e disse, Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí eu corria pra cá, corria pra lá. Eu nunca parei. Eu nunca parei pra conversar. Eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse, Luciano, você é muito bom pra ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado. Tu não quer ir pra lá? Eu disse, vou pra lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender, né? E aí depois montei a Van com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Tua sala aqui
É do tamanho da minha loja que eu comecei. Caramba. O que tu tava pensando quando tu criou a Van? Eu tô falando assim, não tô falando do que tu ia vender, não. Tô falando... porque assim, a Van tem toda uma identidade, né? Isso veio depois... Não veio nessa primeira loja? Não, a loja num bairro, né? Aliás, antes de começar a Van, como eu fui vendedor, eu passei a vender tudo que se fabricava na loja, na empresa, que era uma empresa de 5 mil colaboradores, grande. E também o carro da diretoria, a sucata, tudo que tinha na Van, era eu que na Renault na época, eu vendia. Até achei, eu tô com um diretor que está lançando um livro na semana que vem, tem 80 e poucos anos, e ele conta no livro uma história que aconteceu. Ele tinha um Galaxy, você lembra do Galaxy? Carro? Um carro, Galaxy. Por exemplo, no Brasil tinha 5, 6 carros. Um Galaxy, um Opala, uma Kombi e um Fusca. Pode crer. Certo? Né? E na época, os diretores tinham um Galaxy. Né? E aí, quando ele comprou um outro Galaxy, sobrou um Galaxy lá para vender. E quem chamaram? O Luciano, para vender o Galaxy. Né? E aí, eu sabia que tinha um cara em Brusque que tinha um Galaxy, mas não tinha ar-condicionado. Eu disse, eu vou ganhar 2 vezes aqui. Né? Eu disse pro dono do carro, vamos vender o ar-condicionado, que vale uma fortuna, e depois nós vendemos o Galaxy. Né? E fizemos isso. Arranjei, vendi pro... E o cara era bem gordo, Telmo Rosinski, que eu nunca me esqueço, lá de Brusque, bem gordo. Então, eu vendi o ar-condicionado, tirei o ar-condicionado, vendi o ar-condicionado quase com o preço do Galaxy, e depois vendi o Galaxy. Foi um sucesso. Né? Até hoje eu não esqueço disso. Né? Então, assim, depois disso, eu montei primeiro uma tecelagem de toalha, em 1984, com 22 anos de idade. Da hora. 22 anos de idade. E depois eu montei a Van. Por que você tinha esse negócio de montar empresa? Porque seu pai e sua mãe eles eram operários. Eles tinham alguma coisa de montar empresa, né, dentro deles? Não. E meu pai dizia assim, Luciano, eu começava das 7 da manhã às 5 da tarde. E meu pai trabalhava das 5, 1h30. E aí, antes de eu ir para o escritório onde eu trabalhava, eu passava no lugar que meu pai trabalhava, que era um subsolo. Trabalhou 42 anos num porão. Meu pai. Caralho. 42 anos. Vitamina D faltava bastante. Pô, coitado. E aí, eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa para mim. Ele disse, estás doido, Luciano? Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom. Olha só, pai. O pai passou a vida toda aqui. Disse, não, pai. Eu vou montar um negócio para mim. Mas da onde você tinha isso? Por que você queria montar? Eu acho que feeling... como é que vocês montaram esse negócio aqui? Eu vi os gringos fazendo. É igual, né? Conhecimento. Eu digo que o conhecimento vale mais do que um diploma. Não é isso? Total. Não é a faculdade que vai fazer. É o teu conhecimento, a tua força de vontade. E eu disse, pai, eu vou montar uma tecelaginha e vai dar certo. Aí montei uma tecelaginha, depois tirei meu pai da fábrica e botei ele a trabalhar comigo. Que da hora. Isso deve ter sido um dia da hora. Mas você já pagando salário pra ele ou ele foi com uma aposta? Claro. Assim? Não. Eu fiquei um pouquinho melhorzinho, né? Entendi. Porque no começo, eu até falo hoje sobre ser empresário, né? Eu soube que aqui vocês também, quando começaram, dá prejuízo. Não, porra. 2 anos de prejuízo. Tu começa, não tem hora pra trabalhar, não tem dia pra trabalhar, não paga hora extra pra gente e muitas vezes dá prejuízo. E muitas vezes você quebra e perde tudo que tinha. É verdade. Então, como eu tinha 22 anos de idade, eu vou tentar. Não tinha namorado, não tinha casado ainda, nada. E a tecelagem foi muito bem. Tirei meu pai da fábrica. E aí depois, 2 anos depois, montei a Van. 1986, com 24 anos. Eu e Vanderlei. A Van. Hang e Vanderlei. Um sócio que eu tive durante 5 anos. Entendi. Mas o que aconteceu com a tecelagem? Ela cresceu? Não, aí a tecelagem trabalhei durante até 90 e pouco, uns 10 anos. Tendo a Van junto. Junto, né? Entendeu? E depois eu vendi a tecelagem. Entendi. Quem que era esse seu sócio aí do começo? Vanderlei. Quem que... Era um supervisor de vendas que trabalhava comigo na Renault. Entendi. Aí ficamos 5 anos juntos, separamos, ele tem a empresa dele hoje e a Van continuou. Pode crer, ele meio que comprou tua parte, é isso? Não, não, na realidade a gente dividiu, ele fez a Vantex e eu continuei com a Van. Pode crer. O que faz a Vantex? A Vantex vende tecido ainda hoje. Entendi. Pode crer. E aí, como que foi essa primeira loja? Imagino que deve ser legal pra você ter um negócio físico, receber clientes. É diferente da tecelagem que você fazia antes, que é negócio pra empresas, né? A tecelagem você vende pra alguém vender, né? Isso. E também é engraçado o seguinte, olha só. Eu comecei a tecelagem
fazendo tecido para roupa de cama. E aí um dia eu fui vender a roupa de cama para um atacadista. Fui eu e meu pai, pobre, sem dinheiro, precisava vender aqueles paninhos para poder comprar fio. No começo assim, eu tinha um Fiat amarelo ovo, 4 pneus quadrados, não tinha dinheiro para comprar. Na época era câmara de ar, né? Furava, o pneu já gastou todo. Ele solta a cinta, um pneu velho, quando ele está tudo gasto, ele solta a tinta e começa a sair os ferrinhos para fora. É isso? Eu tive carro assim. Um Fiat amarelo, 147. E aí eu fui vender as pecinhas com meu pai. E aí eu cheguei lá nesse lugar e o cara disse, olha, eu pago R$10 essas tuas pecinhas de pano aí. E o preço era 20. Eu disse, pô, mas o meu custo é 20, eu não posso vender por 10. Não, mas é o que eu pago. Tá bom, vendi as pecinhas, precisava de dinheiro. Aí falei pro meu pai, passa esse trabalho todo, tem que comprar fio, tem que fazer o pano, tem que tingir tudo. Aí me custa 20. Eu venho daqui e venho vender por 10. Aí o cara pega por 10 e vende por 100. Eu disse, meu negócio não é fazer tecelagem, meu negócio é botar uma loja. E montei a van por isso. Tu acredita? Faz sentido. Falou, pô, vou entrar na linha que ganha mais. A van cresceu com muito mais velocidade, né? E aí de uma loja de um funcionário, comecei com um funcionário, passei 3 anos depois para uma loja de 3.000 metros quadrados, e depois era tanto movimento que a gente fez a primeira van com a fachada da Casa Branca. Mas, pô, me conta um pouco mais sobre a primeira loja. O que você vendia exatamente nela? Nós montamos a primeira loja e nós vendíamos tecido em metro. Tecido. Tecido em metro. Tecido. Como eu era vendedor de tecido, né? Aí eu montei uma loja de tecido. E aí Brusque se tornou um polo de confecção, ainda é hoje. Hoje Santa Catarina é o maior polo têxtil do Brasil, passou São Paulo. O maior produtor têxtil do Brasil é Santa Catarina. Da hora. E nós, lá na época, em 86, montei um atacado para vender para confecções, que começaram a vir ônibus para nossa região para comprar. Por isso que eram vários ônibus. Isso. Entendi. E aí a gente começou a vender tecido naquela lojinha, aí montou a loja de 3.000 metros, depois montamos uma loja... Essa de 3.000 metros era o quê? Só tecido também? Só tecido também. Aí entendi. Depois comecei com cama, mesa e banho. Aí fiz a loja de 8.000, aí quebrou uma empresa próxima, a gente comprou. Aí quebrou depois um shopping e hoje nós temos 55 metros quadrados. É a maior loja do Brasil. Talvez a maior loja da América Latina. Que da hora. Tem 3 salas de cinema, 2 praças de alimentação. Nossa, é um shopping. É um shopping, literalmente. Só que você compra tudo num só lugar, né? Como vocês conhecem lá de Curitiba. Quando que deu esse pulo de tecido pra ter tudo, móvel, talher, roupa? Isso foi aumentando a loja, a gente foi escutando os clientes, aí começamos a botar cama, mesa e banho, aí começamos a botar tapete, aí depois... olha só como é que as coisas. Aí começa a namorar com a Andréia, aí foi passando os anos, ela vai ficar louca comigo que eu vou falar. Vai, eu quero ouvir agora. Aí ela Como chegou... É teu nome, cara? Lucas. É a cara do Lucas. A cara do Lucas. Caralho. Aí um dia a André disse, olha, já estás me enganando aí faz 6 anos. Tem que casar. Eu disse, não tenho tempo. Não tenho tempo. Tem que trabalhar 24 horas por dia. É uma loucura. Eu atendia 150 horas por dia. É uma loucura, Tu tava lá na frente, na loja direto? Não, direto. Eu ia dormir 1, 2, 3 horas da madrugada, porque eu importava muito na época da Coreia e tal, e lá é o inverso. Sim. Né? Então eu ia dormir muito tarde, e no dia seguinte acordava cedo, e não conseguia, sábado, domingo, feriado. Aí eu disse, não, mas tem que casar. Eu pensei, sempre vou casar no inverno, para se fazer uma festa, é frio, né? Não vou casar no verão. E foi a dar um jeito de nós casar em dezembro. Que é verão. Verão pra cacete. E aí casamos e eu, por sorte, tinha escutado um senhor me falar que um lugar lindo, maravilhoso era a África do Sul. Aí marquei a viagem para a África do Sul, casei no sábado, fui para a África do Sul no domingo, cheguei na segunda e voltei na sexta. Ou seja, fiquei 3 dias na África do Sul. Lua de mel rapidinho. Mas lá era o hub, na época, de todos os aviões que iam pro Oriente. Para Coreia, para Taiwan, para Hong Kong, para China. Isso em 2005.
95, vai fazer 26 anos de casado. Aí eu comecei a conversar com outro, eles falando loucos, dizendo quanto custavam os produtos lá. Centavos. Eu disse, não é possível. Liguei para Brusque e estava sentado lá no coisa. Se marca uma reunião para segunda-feira às 8 horas da manhã que arranjei um outro negócio. Ou seja, o casamento foi um ótimo negócio. Eu digo isso pra ela, fica louca. Que bom, Até na hora de casar eu arranjei o negócio. Isso daí foi quando. Esse negócio era conversando com os caras lá. Porque eles tinham os fornecedores pessoas que lá. os aviões chegavam do mundo, paravam na África do Sul, fazia o transbordo, ficava esperando outro avião e iam pra lá. Aí eu disse, eu cheguei e avisei pro pessoal, já disse, olha, prepara uma reunião, segunda-feira, eu vou fazer uma loja de importados. Havan, o Paraguai é aqui, né? Isso era dezembro. Dezembro eu fui pro Paraguai, via mais ou menos o que eles vendiam lá. Janeiro já fui para Las Vegas, tem uma feira de importado, tinha lá. E no ano seguinte já fui no mês seguinte já fui para China, para tudo quanto é lugar. E aí começamos a importar produtos importados na época, que o dólar estava muito defasado. Mas foi um sucesso quando a gente abriu. Então eu incorporei todos esses produtos aí que se vê hoje.